Muito bem, estamos de volta ao programa Saúde em Foco, aqui falando de um assunto tão importante que é o pré-natal, a vida, a gestação. Estamos aqui com a doutora Graziela Porto, médica obstetra, ginecologista, e que está dando as dicas tão importantes para a mulher, para o casal, para a vida. Porque nós sabemos que a gestação passa por transformações muito importantes, transformações físicas, emocionais, significativas, no transcurso, na evolução. E é muito importante que a mulher saiba dos cuidados que ela deve ter. Um bom pré-natal significa também uma boa gestação, geralmente, né? Um neném bem cuidado, a gestante bem cuidado, o casal bem cuidado. Pois é, doutora Graziela, então é isso que nós estamos falando, o pré-natal. E quais são, o que compreende, vamos entrar na gestação agora propriamente dita. A mulher engravidou, procura, doutora, eu acho que estou grávida. Qual é o procedimento, quais são os cuidados a partir dessa fase que a mulher, o casal deve ter? Então, a gente tem as consultas de pré-natal, geralmente um pré-natal de baixo risco, vai ser uma consulta por mês, num pré-natal de alto risco, pode ser a cada 15 dias, às vezes até toda semana, mais para o final da gestação, então a gente vai fazendo esse controle semanal, sendo no final mesmo, às vezes esse controle é a cada 2 dias ou até diário, dependendo do quadro da gestante, se é uma gestação de alto risco, se já passou de 40 semanas, então a gente faz esse controle mais minucioso. Os primeiros exames, então, engravidei, e agora, né? Às vezes a família, a gestante, o casal se pergunta. A gente faz, então, o teste de gravidez, que é o beta-HCG, um exame de sangue para confirmar. No primeiro trimestre, ali, antes das 12 semanas, a gente faz um primeiro ultrassom para ver a idade gestacional. Às vezes, quando esse ultrassom é muito no início, não dá ainda para ver os batimentos cardíacos fetais, né? Perfeitamente. Então, às vezes, a gente tem que conversar com o casal para não ficar tão ansioso, que às vezes é só porque está muito no início, já tem ali o embriãozinho, mas ainda não deu para ver os batimentos. Às vezes também pode ser um aborto retido ou uma gestação anembrionada, que a gente chama, que não formou o embrião. Mas a maior parte dos casos, então, vai se desenvolver a gestação normalmente. Então, um ultrassom inicial, depois com 12 semanas nós temos um ultrassom que é super importante, que ele vai avaliar a translucência nucal, o osso nasal, vai avaliar o Doppler, para a gente avaliar o risco, então, de malformações cromossômicas e também o risco de pré-eclâmpsia. A pré-eclâmpsia é uma doença hipertensiva específica da gestação que ela vai se desenvolver depois de 20 semanas, depois do 5º mês. Mas a gente tem alguns sinais nesse ultrassom de 12 semanas que a gente consegue, então, às vezes usar a aspirina de uma forma preventiva para tratar, então, a pré-eclâmpsia. Não, perfeitamente. Isso aí é fundamental, porque a gente consegue, através principalmente do Doppler, avaliar bem o índice de pulsatilidade, ver a média dele, que nível que está, e isso dá uma boa orientação, tanto para o médico como para a gestante. Agora, no primeiro trimestre, quais são os cuidados que a mulher deve ter? Porque o primeiro trimestre sempre tem um risco maior. Muitas vezes pode ocorrer um descolamento, pode haver um sangramento, tudo. A mulher deve ter um cuidado especial com excesso de serviço, com excesso de peso, caminhada, corrida, andar de bicicleta, andar de moto, porque é uma pergunta que constantemente a gente escuta. Doutor, o que eu devo fazer? Ter um cuidado maior nesse primeiro trimestre ou não? O cuidado no primeiro trimestre, assim, a gente deve estar avaliando a atividade física que essa gestante faz. Pode ter atividade física? Pode. Orientada pelo educador físico ou pelo fisioterapeuta, evitando excesso de peso, evitando exercícios de impacto, evitando abdominal.
Relação sexual, posso ter? Pode. A princípio não tem problema nenhum, a não ser que esse caso tenha uma ameaça de abortamento. Se essa gestante teve algum sangramento durante a gestação, a gente vai orientar tanto repouso quanto não ter relações sexuais. Mas se é uma gestação de baixo risco, que não tem nenhum descolamento, é vida normal para a gestante. Claro, cuidando da alimentação, algumas queixas que elas são mais comuns no primeiro trimestre, né? Então, náusea, vômitos, às vezes aumenta a salivação, às vezes alguns odores, a gestante fica com um desconforto, então esses cuidados a princípio. Alimentação no primeiro trimestre, eu acho que é muito importante, porque muitas vezes a mulher... Muitas vezes alguma pode exagerar no carboidrato, açúcar, isso aí de um modo geral. A alimentação tem que ser equilibrada? Tem que ser, e as gestantes, a mulher quando está grávida, ela muda um pouco, né? Ela pensa não só nela, ela pensa no fetinho, no bebezinho que está ali. Então, por si só, às vezes ela já começa a fazer alguns cuidados e isso é instintivo e é maravilhoso. Claro que uma orientação tanto médica quanto pela nutricionista é importante, mas assim, cuidar, o excesso de carboidratos deve evitar. Essa fase é a embriogênese, o embrião está sendo formadinho, né? As malformações ocorrem principalmente nessa fase, então a gente deve estar evitando tomar remédios que não estejam prescritos pelo médico, fazer coisas diferentes, cuidar então a alimentação balanceada com frutas, verduras, não ficar muitas horas sem se alimentar, tomar bastante líquido. A gestante ela deve tomar 30% a mais de água do que fora da gestação, então são cuidados importantes. Isso é importante então. E a mulher que é hipertensa? Nesta fase, ela engravidou, mas já tem história de hipertensão. Quais são os cuidados que ela deve ter já desde o início da sua gestação? A paciente hipertensa crônica, muitas vezes, ela está tomando várias medicações que não devem ser usadas durante a gestação. Então, tanto procurar o cardiologista quanto o obstetra que vão adaptar, trocar essas medicações por medicações adequadas durante a gestação. Ocorre durante a gestação uma vasodilatação periférica. Muitas vezes a hipertensa crônica baixa a pressão durante a gestação e às vezes ela pode até ficar bem sem nenhuma medicação. Então é importante tanto a gente avaliar a medicação que ela está usando, usar a medicação adequada, como o metildopa, que é o Aldomet ou a hidralazina, e também cuidar a pressão ser bem controlada, a gestante mesmo, ou ir ao posto de saúde, a uma farmácia, medir a pressão para ver, porque muitas vezes essa pressão acaba baixando, dando muita sonolência, cansaço, porque a pressão está baixa demais. Isso. A paciente hipertensa crônica, como o caso, ela é engravida. Ela tem um risco maior, né? Tem um risco maior, tanto durante a gestação por si só, quanto também de ter pré-eclâmpsia sobre a juntada. Então, ainda ter patologia específica da gestação, piorando o quadro da hipertensão crônica dela. Porque pode afetar tanto a mãe como o feto. A placenta, na hora da placentação ali, então, em torno do 4º mês, pode ocorrer essa alteração, mas deve ficar de olho aí. Essas oscilações... Ela não deve descuidar. O fundamental, ela não pode desconhecer isso e requer tratamento, né? Com certeza. Assim como a paciente diabética ou a diabética gestacional. Então, aquela paciente que já era diabética deve ter um controle da glicemia bem importante, quanto aquela paciente que vai desenvolver o diabetes gestacional. Então, o problema sempre, tanto na pressão quanto no diabetes, é o descontrole. Muito bem, vamos fazer mais um breve intervalo e já retornamos na sequência do programa.